Beleza. Então, pessoal, estamos aqui nesse encontro, né, da nossa comunidade. Hoje nós vamos ouvir falar sobre Asset Bundles dentro do Databricks. O que você precisa saber, essa funcionalidade, vamos dizer assim, né, um ecossistema todo desenvolvido dentro do Databricks e vai ajudar muito vocês aí em processos de, se você quiser implantar uma esteira de desenvolvimento, CI/CD e tudo mais dentro do Databricks, né? Pensa assim, o Databricks é em desenvolvimento, subindo para homologação, indo para produção. Como é que isso, né, essa infraestrutura como um código vai subindo? O tema vai começar a ser destrinchado aqui pelo Davila. O Davila é um engenheiro de dados dentro da DataSource Expert, é um cara aí que sabe pra caramba. E aí eu tô convidando ele porque ele é um pouco assim, quase ninguém conhece essa preciosidade. Então, tô trazendo ele para, convidei ele para falar sobre esse tema, que eu sei que ele sabe pra caramba e que vai ajudar muita gente aí, tá bom? Então, chega de falar. David, tá com você. Vou Beleza. me silenciar aqui. Libera aí o compartilhamento de tela para mim, por favor. Show. Bom, pessoal, bom dia, né? Prazer, primeira vez aqui na comunidade apresentando, né, alguma coisa, um tema. Eu sou já bastante atuante na comunidade em participação. Há bastante tempo venho participando do Databricks, dos workshops, né, anuais que a comunidade aqui no Espírito Santo apresenta, né? Então hoje, né, estou iniciando aqui com um tema, né, que é o Declarative Automation Bundle, né, dentro da plataforma Databricks. E vamos começar a conversar, né, bater um papo, entender como isso aqui funciona em projetos Databricks. Então o nome da apresentação, né, é Automação com Declarative Automation Bundle. Não estranhe, esse é o nome atual. Antigamente, quando a Databricks lançou, era Databricks Asset Bundle, né? Então, recentemente eles mudaram para Declarative Automation Bundle, assim como eles mudaram para Spark Declarative Pipeline, né? Antes que era o DLT. Bom, vamos aqui comparar dois paradigmas, né? Então, a gente tem de um lado a gestão manual ou desenvolvimento manual dentro do Databricks e o desenvolvimento declarativo, né? E ver o que um oferece que o outro não oferece. Referente ao tópico velocidade, né? O manual, você precisa de cliques, né? Você está clicando em várias telas, abas, botões para você configurar alguma coisa. No declarativo, você tem um código ali já explícito com aquilo que você quer. Então, ele é mais rápido, né? Rastreabilidade, né? Com cliques, ou seja, na UI, é bem difícil você saber o que foi alterado, quem fez ou como é que estava antes, né? Com declaração, né? Via código, você tem todo auditoria ali pelo um repositório Git, né? Paridade de ambientes. Na manual, todos os cliques e o workflow que você fez para chegar naquele ambiente ou naquele código, você precisa reproduzir exatamente um novo ambiente que você quer levantar. Ou seja, se eu cliquei em botão A, B, C, para dar aquele resultado, aquilo tem que ser exatamente igual, por exemplo, em um ambiente de produção. Em declarativo, você tem um código único, onde você tem parâmetros dinâmicos, que está definindo o que é desenvolvimento e produção, e ali na sua esteira, você só muda a variável, né? O código ele é único, ou seja, o ambiente eles vão ser igual, né? Em cada deploy que você fizer. No tópico segurança, né? No manual ou na UI,
você tem uma exposição ali de senhas, risco a erro humanos. Quando você está trabalhando com o declarativo, você sempre usa ali Service Principles e Databricks Secrets. Né? Bom, o Dabs ele veio para resolver isso. Então, o que ele é? Né? A Databricks trouxe para dentro da plataforma todo o conceito lá de desenvolvimento de engenharia de software para você desenvolver todos os seus produtos na Databricks. Então, ele é uma ferramenta IAC. Aí, o que é IAC? Né? IAC é infraestrutura como código, ou seja, você escreve o que você quer ou o que você quer implantar e você executa aquele código e ele aparece no seu workspace, na sua nuvem, enfim. Por exemplo, a gente tem o Terraform, né? Então, imagina que você tenha que implementar um workspace de homologação, que é espelhando o produção ou desenvolvimento. Você pega todo o seu código de um desses ambientes, faz alterações ali pontuais, né, de variáveis, e pronto, o seu ambiente está espelhado e já igual. Então, aqui a gente vai ver depois que até a Databricks ele aproveitou o Terraform para gerar o Dabs, né? Ele permite você definir notebooks, pipelines, até dashboards via código, né? Ou seja, você consegue escrever dentro de um bundle o próprio dashboard que é apresentado no Databricks. Isso é bem legal, porque quem trabalhou com o Power BI, eu trabalhei bastante tempo, isso foi recente, eu posso dizer que você está versionando o Power BI via código, né? Então, a Databricks já traz isso para dentro do Devs. Como eu disse, né, a Databricks traz o ciclo de desenvolvimento de software, né? Então, todo aquele conceito de desenvolvimento de software está aqui dentro, né? Ou seja, eu tenho um versionamento de código, eu tenho um pipeline CI/CD, eu tenho a possibilidade de implementar pré-commits, eu posso implementar GitHub Actions, né, que valida ali meu código antes de deployar em ambiente de homologação ou de produção, e isso é muito legal. E isso tudo está baseado no Databricks CLI, ou seja, você consegue gerenciar pelo CLI todo o seu workspace, né? Então, ele cria essa ponte, né, da plataforma Databricks com o seu código. Então, temos 3 pilares aqui fundamentais dentro do bundle, né? Então, primeiro, eu tenho os artefatos, né, que são meus arquivos, seja ele código, YAML e assim por diante. Eu tenho os recursos, né, onde eu declaro aquilo que eu quero usar. E eu tenho os targets, né, que são os nossos workspace, né, os nossos espaços de trabalho. A gente vai ver tudo isso em demonstração. Essa apresentação é bem breve, né, pessoal, só para dar um contexto, mas tudo isso a gente vai passar via demonstração. Então, o que é um bundle, né? O que tem dentro de um bundle do Databricks? Eu tenho, primeiro, um arquivo YAML, databricks.yaml. Esse arquivo é o arquivo mestre, né, que é o coração, onde ali eu tenho todas as declarações do que eu estou implementando naquele projeto. Então, ele é a base central. E ele está conectado a diversas outras camadas, né? As fundamentais são resources, onde são as estruturas de jobs, pipelines e workflow. Eu posso também ter variáveis e ambientes aqui dentro. CRC, né, que são meus códigos, né, são os scripts Python e SQL que eu estou desenvolvendo. E
teste, né? Então, se eu estou falando de engenharia de software, a gente não foge de testes aqui dentro, né? Então, eu tenho testes unitários do meu código, posso ter testes de integração e por aí vai. Bom, como é que eu inicio, né? Como é que é o ciclo de vida de um bundle dentro da Databricks? Então, eu estou começando um projeto do zero. Vamos pensar que estou sentando hoje e vou começar um pipeline no Databricks. Eu dou um comando no meu CLI, Databricks Bundle init. Nesse momento, o Databricks ele vai te oferecer alguns templates já prontos, né? Templates de MLflow, Python, SQL, para você já começar já com alguma coisa pronta, para você não precisar escrever YAML por YAML para chegar no seu resultado. Desenvolvi, já criei meu código, já tenho meu bundle pronto para ir para desenvolvimento ou homologação. Primeiro, eu preciso executar o Databricks Bundle Validate, né? Então, ele vai verificar se a estrutura dos seus YAMLs está obedecendo a sintaxe do DABS, né? Então, é a validação principal que você executa. Deu ok, está tudo certo, eu consigo agora deployar. Ou seja, eu executo o Databricks Bundle Deploy, apontando para qual é o meu target, né? Ou seja, qual é o target? Se é um ambiente de desenvolvimento, se é um ambiente de produção. Aí ele vai pegar toda aquela estrutura, vai enviar para o seu workspace e ali ele vai criar o seu job com seus notebooks e scripts já tudo atrelado. Finalizou o deploy, eu já consigo, via CLI, rodar o que eu implementei, seja ele um job, seja ele um pipeline. Então, eu executo o Databricks Bundle, o nome do job ou do pipeline, e eu já consigo, via tela CLI, saber se está tudo certo ou não. Bom, se a gente está falando em deploy, desenvolvimento, homologação de produção, se eu deployei em produção, bom, meu projeto está pronto, né? A gente entende que já foi finalizado, então eu posso, através do comando Databricks Bundle Destroy, apagar todos aqueles artefatos dentro do meu ambiente de desenvolvimento e o meu projeto fica lá em produção, tudo certinho, rodando. Pessoal, quem tiver dúvida, pode levantar a mão aí, ô Vitor, você vai vendo aí, pode me interromper, tá? Bom, com isso, né, se a gente está falando em múltiplos ambientes, é claro que a gente precisa de variáveis, né? Então, variáveis dentro do bundle é muito importante, porque minimamente a gente vai trabalhar com 2 ou 3 workspaces, né, ou ambientes. Então, para isso, eu não quero ter que ter um código para desenvolvimento, um código para homologação e um para produção. Eu quero que isso seja dinâmico, né? Como é que nós fazemos isso, né? Então, a Databricks ele oferece duas formas. A primeira é através de variáveis globais, né? Então, eu posso workspace.currentUser capturar o nome do usuário e trazer para dentro do meu bundle. Ou eu posso criar variáveis dinâmicas. Por exemplo, imagina que a gente vai ver isso, né? Eu vou ter em um ambiente de desenvolvimento um catálogo específico e um cluster específico para rodar aquele projeto. Mas quando eu for para stage de produção, esse cluster será totalmente diferente. Então, através de uma declaração de variável, por exemplo, variável catálogo name, onde eu defino o nome do meu catálogo em produção, stage em desenvolvimento, a cada implantação ele vai mudando. Ou seja, quando eu deployar apontando para o meu target de desenvolvimento,
ele já vai entender que o meu catálogo vai ser dev_catalog e o meu cluster vai ser um small. Quando eu apontar o meu deploy para produção, ele já vai entender, pelas variáveis que eu estou declarando, que o meu catálogo a ser utilizado será o prod_catalog e o cluster será um large. Simples assim. Ou seja, com isso, é o fim do hardcode, né? Ou seja, é um código só e ele vai obedecer a diferentes parâmetros, né? Ou ambientes. Bom, como eu disse, né? A apresentação é bem breve, né? Então, agora, eu vou mostrar como é que a gente cria esse projeto, né? Como é que eu faço o desenvolvimento de um bundle e chego à parte de deploy em produção, né? Então, primeiro, vou explicar brevemente como é que a gente faz o setup do nosso ambiente. A gente vai criar um bundle, a gente vai mexer dentro dos IEMOS, né? A gente vai criar variáveis, parâmetros, vai modularizar o nosso bundle. Depois que o código estiver pronto, a gente vai fazer o deploy em desenvolvimento. Se tiver tudo certo, a gente faz o deploy em produção. E ver como isso vai acontecendo dentro do nosso Databricks, né? Dentro da nossa UI. Bom, até aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa... Não estou te ouvindo, Vitor. Ainda não te ouvi. Não estou te escutando. Bom, tá com problema no áudio do Vitor aqui. Vou seguir aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa é o Databricks CLI, né? Então, instalar dentro do seu computador o Databricks CLI. Sim. Beleza. O Felipe está escreveu um chat aqui. Como a parte de configuração com serviços externos também fica nesse CI/CD. E esse asset também consegue levantar esses serviços externos ou isso é uma atividade separada? Bom, vamos lá. Se eu entendi a pergunta, quando a gente está falando em levar um projeto do Databricks para uma esteira CI/CD, o bundle ele é a base, né? Então aqui a gente está criando a base para a gente fazer uma implementação CI/CD. Então a gente precisa. Deixa eu voltar aqui. Onde está? Aqui primeiro a gente precisa ter todo o nosso YAML, tudo declarado. Aqui eu vou ter as configurações de Service Principal. E aqui eu vou ter os nossos comandos, né? Esses comandos aqui que a gente vai ver. Ele complementou aqui. Falo de configurações de storage, key vaults, etc, etc. Beleza? Sim. Então, aqui você declara onde você quer buscar. Então, por exemplo, no Databricks Secrets, você faz a vinculação com o seu Key Vault. No Databricks Bundle, no Declarative Pipeline, você puxa a variável do seu Key Vault, do seu Secret, do Databricks. Configuração de storage, aqui é outra coisa. Porque, assim, qual é o melhor, para mim, qual é a melhor abordagem? Eu tenho um código que vai tratar da minha infraestrutura do Databricks, ou seja, eu vou ter um Terraform, onde eu vou estar declarando qual é o meu provider, qual é o meu storage, qual é
as ferramentas que está ali em volta do Databricks, por exemplo, o Azure Key Vault, se a gente está falando de Azure, de ambientes Azure, o storage, container, tudo. Então, toda a parte de infraestrutura ele vai estar dentro de um projeto que vai tratar da infraestrutura. Aqui a gente está falando do projeto já dentro do Databricks. A gente não está tratando a parte dessa infraestrutura de levantar o Databricks. Aqui é quando o Databricks já está pronto ali para uso, né? Então, eu tenho uma separação do que é infraestrutura e uma separação do que é código, né? Desenvolvimento, pipeline dentro do Databricks. Beleza? Aí o Felipe aí confirma aí se eu respondi a sua pergunta. Beleza, segue aí. Bom, em referente ao setup, né, a gente precisa ter o Databricks CLI instalado. Ó, ele mandou aqui mais uma. Nessa, um Terraform com a infra Azure, por exemplo, mais esse resolveria? Sim. Resolveria sim. Só que aí a gente está falando em a boa prática é para você dividir, né? Não ter um monorepo onde você está misturando infraestrutura, código, desenvolvimento e tudo mais. Aqui eu prefiro trabalhar pensando assim, ó, eu tenho um repositório que vai estar dedicado à minha infraestrutura e um repositório, ou N repositórios, né? Porque eu posso ter dentro do Databricks data products, né? Ou seja, tudo referente a um produto de dado dentro daquele bundle. Então, se você separa ali, porque até mesmo pode ter empresas que quem cuida do provider, do Azure, é uma pessoa, e quem cuida ali dentro do gerenciamento da Databricks é outra pessoa. Beleza? Show de bola. Segue aí. Databricks CLI, né? O Git instalado. A gente precisa ter o Git. Python 3.11, que aqui é bem específico mesmo, tá, pessoal? Então, para tudo isso funcionar, a Databricks especifica que você precisa ter o Python 3.11 instalado. Se você tem uma outra versão, aí você consegue fazer o manejamento ali via PyEnv, por aí vai. Também precisa aqui de uma IDE instalada. Claro, eu tenho as duas, né? Eu tenho o VS Code e o Antigravity aqui. Um repositório do GitHub e o Databricks Free Edition. Bom, no meu computador já está instalado o Databricks CLI. Então, se eu vier aqui, eu já tenho já a versão 0.29 instalado. Mas aqui, o que eu gosto de fazer? Eu prefiro fazer tudo via IDE. Então, o que a gente vai construir aqui nessa demonstração? Eu pretendo usar a base de exemplo do Databricks, né, que é o Wonderbricks, que é uma empresa fictícia de reservas e hospedagem. A gente vai pegar 4 tabelas lá da origem, carregar para bronze, carregar para silver e criar uma tabela lá na gold. Bem simples aqui, porque o foco é na configuração do bundle, né? Não em si dentro do que é o código, enfim. Para você saber mais sobre esse dataset, aqui dentro da documentação da Databricks, tem falando o que é cada entidade lá dentro. Então, tudo isso de forma nativa aqui dentro
do Databricks Free Edition, tá, pessoal? Então, não precisa de um ambiente robusto, nada disso, não. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo repositório, né? Aí eu vou explicar por que, já vou partir daqui. Então, eu vou criar aqui um repositório de demonstração. Beleza, está aqui criado. Agora, eu vou pegar esse cara aqui e vou trazer para dentro do meu Databricks. Então, eu vou vir aqui no Free Edition, Git Folder, e trazer meu repositório. Porque, como eu falei, né, eu quero mostrar eu mexendo no meu código na IDE e ver como é que isso se reflete dentro do meu workspace. Bom, eu vou vir aqui abrir minha IDE, eu vou usar aqui o Anti-Gravity só por uma questão de... Tá dando um probleminha no meu VS Code, no CLI, mas aqui está funcionando muito bem. Mas isso é indiferente se você estiver usando o PyCharm ou o VS Code. Vou trazer para cá. Beleza, aqui está meu projeto sem nada, né? A gente acabou de criar ele. Como eu falei, a gente precisa de algumas instruções, né, dentro do meu repositório, dentro do meu projeto. Então, a gente precisa de uma pasta resource. A gente precisa de uma pasta src. E também aqui eu vou colocar o nosso... Pessoal, tá dando para chegar? Quer que eu aumente um pouco aí? Como é que tá a visão aí de vocês? Estou vendo bem aqui. Pode seguir. Beleza. Databricks YAML. Então, isso aqui é a estrutura mínima que a gente precisa para começar. Vou deixar minha CLI aberta aqui. Por enquanto, não vou usar. Então, como eu disse, aqui, né, a gente vai trazer essas tabelas aqui para nossa bronze. Então, eu vou rapidamente criar esse código. Aí é claro que eu já tenho isso aqui pronto, que o foco não é código, né? Então, já adiantei um pouco. Só mostrando aqui rapidamente o que eu criei, né? Então, eu tenho a carga aqui da minha bronze. O que eu quero mostrar aqui de interessante, né? Como eu falei, o meu código ele tem que rodar em 3 ambientes. Então, eu preciso prover para o meu código inputs de variáveis, né? Então, aqui eu estou criando 2 widgets chamado catálogo source e catálogo sync, que por enquanto o default é sample e bronze dev. Mas isso aqui vai servir para quando eu estiver passando entre ambientes, eu conseguir passar, né, de forma dinâmica qual é o meu catálogo em produção, qual é o meu catálogo em homologação e assim por diante. Estou criando meu esquema bronze aqui, aí estou carregando a minha tabela user, countries, bookings e payments. Bem simples aqui. Na Silver, mesma estrutura, então eu tenho 2 widgets de catálogo source, de sync, e gold
igualmente, né? Porque aqui a gente está no Databricks Free Edition. No Databricks Free Edition a gente não tem mais de um workspace, né? Mas imagina no seu cenário como é que a gente faria isso, né? A gente pode ter vários targets aqui, vários parâmetros para funcionar. Aqui no meu catálogo já está criado, eu tenho bronze dev, bronze PRD e bronze stage, assim como gold e silver. Então, o meu deploy ele vai ser primeiro em desenvolvimento, depois a gente vai trabalhar com desenvolvimento e produção. Bom, aí agora a gente entra na parte de configuração do YAML. Então, o que, de novo, né, minimamente um arquivo YAML precisa ter? Eu preciso dar um nome para ele. Então, vou botar o mesmo nome aqui do projeto, né? Então, ES Databricks User Dabs Demo. Eu preciso também indicar quais são meus targets. Então, eu estou aqui apontando desenvolvimento e produção para o mesmo workspace. De novo, né? Eu estou dentro de um ambiente do Databricks Free Edition. Se eu tivesse um ambiente dedicado para desenvolvimento e homologação, por exemplo, aqui eu aponto qual é o meu link do meu workspace. Bom, o Databricks YAML, que é o coração, por enquanto ele vai ter isso aqui só. A gente vai desenvolvendo junto. Se agora eu pegar aqui e der um Databricks bundle validate, teoricamente tem que estar tudo certo, né? Ou seja, aí bem simples assim mesmo, tá, pessoal? Ele já entendeu que isso aqui é um projeto Databricks Bundle. Ele já viu que as configurações, por enquanto, elas estão satisfatórias e está dando validação ok. Ou seja, se eu quiser, eu posso já implementar esse projeto aqui lá dentro do meu dev. Mas ainda não está pronto. Vamos ver mais coisas aqui. Eu falei também que na etapa de setup, a gente precisa da IDE e também da extensão do Databricks instalado. Aqui, é só vocês procurarem aqui no Marketplace do seu IDE ou baixar, deixa eu procurar aqui, ou baixar no site do Visual Studio Code e trazer para a sua IDE, que também funciona. É uma recomendação, pessoal. Ele é uma mão na roda. Por quê? Por aqui eu consigo fazer já o login ao meu ambiente. Eu consigo já configurar todas as outras partes do meu ambiente. Igual, por exemplo, ele está pedindo um cluster. Então, ao invés de você ficar digitando isso no CLI, você pode vir simplesmente aqui, clicar, ele vai trazer todos os clusters do seu ambiente configurado. Como é Free Edition, eu só tenho serverless. Eu preciso ter também o Python instalado aqui. Aí é que ele já traz, ó, tá vendo? Python 3.11. Foi como eu falei, é requerido lá na hora de você instalar todo o seu ambiente. Então aqui eu vou dar um play, né? Ele vai pedir para fazer a criação do .env no ambiente virtual. Ele vai perguntar qual Python eu vou usar. Na minha máquina eu tenho 3 versões, mas eu tenho a versão do 11 aqui instalado.
Vou selecionar. Aí ele vai pedir outras coisas de configuração, eu vou instalar, é uma criação de ambiente do zero. Por que eu estou instalando isso daqui? Porque, de novo, né, o foco aqui é a gente trabalhar dentro da IDE. Então, por exemplo, estou desenvolvendo ali uma query ou uma análise, tenho que fazer isso lá no Workspace para ver o resultado? Não, aqui, com essa configuração, você consegue já ver o resultado dentro da sua IDE. A gente vai ver isso. Mas, para isso, você precisa ter toda essa configuração funcionando. Então, deu tudo verdinho. Ele já entendeu aqui que através do meu YAML, que o meu ambiente default é um dev, né? É um desenvolvimento. Ou seja, ele já apontou, ele já entendeu, a partir do meu arquivo YAML, qual ambiente eu vou estar mexendo agora. Vou estar dando um autocomplete aqui para deixar tudo bonitinho. Beleza. Então, tá tudo certo aqui referente ao meu ambiente agora. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, tá tudo configurado aqui, minimamente já pronto, né? Eu vou pegar e vou sincronizar esse ambiente, porque eu quero ver como é que ele vai estar lá dentro do meu workspace. Então, eu vou dar um git add aqui. E um git. Beleza. E agora eu vier aqui no meu workspace do Databricks, e lá na minha pastinha, né? Tá aqui em ES2. Não vai ter nada agora, mas agora eu vou fazer um pull. Beleza, eu trouxe para cá, já está no meu GitHub. Esperar carregar. Bom, trouxe aqui. Então, eu já tenho aqui dentro do meu workspace o meu projeto. Ou seja, aqui, pessoal, eu consigo já ter toda aquela prática de engenharia de software, de versionamento, pessoas trabalhando em paralelo dentro do meu ambiente. E assim, eu estou trazendo essa configuração do meu Git folder, ou seja, sincronizado com o meu GitHub. No Databricks, quando a gente está mexendo com bundle, ele tem uma pastinha, ele cria de forma automática esse ponto bundle aqui, onde tudo aquilo que eu estiver desenvolvendo de debs, ele vai armazenando. Então, por exemplo, aqui são alguns que eu criei de teste, e veja que o meu debs demo já está aqui, ó. Então, aqui ele é o meu espelhamento do meu bundle criado. Ou seja, quando eu estiver falando de produção, vai ter uma parte de prod aqui dentro. Se eu estiver falando de homologação, vai ser de homologação aqui dentro. Aí você pode se perguntar, pô, mas eu vou ter meu código duplicado aqui dentro do meu workspace? Sim, a Databricks ela entende que são coisas diferentes, né? Então,
Primeiro eu estou versionando meu código com o GitHub. Eu posso ter todo o meu controle, esteira CI/CD, tudo que o Git oferece, mas quando a gente está falando de bundle, implantação de bundle, a Databricks ela vai isolando o seu código, né, para ter o gerenciamento, isolamento e bom funcionamento. É assim que ela faz. Se você quiser, você não precisa ter o código baixado aqui quando você está trabalhando com bundle. Você pode ter somente lá no GitHub e vai funcionar muito bem. Aí uma coisa interessante aqui, que dentro do meu workspace, agora também na Databricks, eu posso trabalhar com bundles. Ou seja, eu consigo alterar o meu código, o meu bundle, a partir da UI. Isso é uma coisa bem recente, não tinha. Como é que eu sei? Toda vez que você tiver um projeto que ele é um bundle, quando você abre o seu código, ele vai ter esse foguetezinho aqui. Esse foguete, ele te possibilita, ele já é a UI do CLI do bundle. Ou seja, aqui eu consigo fazer o validate, eu consigo fazer o deploy, tudo pela UI aqui. Mas tem aquelas questões, né? Tem as vantagens e desvantagens, né? Então, você vê qual é a melhor, é uma coisa bem recente. Só estou mostrando aqui, por enquanto, a possibilidade, mas vou focar aqui na IDE. Deixa eu aqui fechar. Vou voltar aqui no meu... Deixa o código aberto aqui, que eu quero ver as alterações que eu vou realizando. Beleza. Bom, beleza. Tem o meu código, já tem o meu bundle pronto aqui, configurado. O que a gente precisa agora? A gente precisa criar o nosso job. Como é que a gente faz o job, né? O job, ele também é um arquivo YAML. Qual é a melhor... não é a melhor forma, né? Qual é a forma mais fácil de fazer isso? Como é que eu prefiro fazer? É um outro motivo de eu trazer esse código para cá. Eu venho aqui em Jobs, eu crio meu job de forma visual. Então, vamos criar aqui o job rapidamente. Eu vou vir aqui, vou adicionar meus 3 notebooks. Então, vou trazer para cá bronze. Vocês vão entender por que eu faço isso agora. Notebook, bronze. Aí aqui eu vou trazer os meus parâmetros, né? Então eu tenho um parâmetro que é o catálogo source, catálogo sync, onde aqui o source na bronze. Esse aqui é o valor só default, né? Se quiser, eu posso deixar vazio aqui, mas só para a gente ver como isso vai ficando. Eu posso aqui definir qual vai ser meu job cluster, ou se eu vou usar um SQL Warehouse, eu posso configurar notificações e por aí vai. Vou criar. Vou adicionar meu Silver. Vou adicionar meus parâmetros de entrada.
e o Gold. Bom, meu job, ele vai se chamar job vai ser job, deixa eu copiar aqui rapidinho. Pronto, isso aí. Então, a gente vai fazer uma análise de reservas dentro da WaterBricks. Então, esse job ele tem 3 tarefas. Eu vou colocar aqui que ele vai rodar todo dia às 7 horas. Eu posso, se quiser também, adicionar tags, notificações, por aí vai. Bom, tá pronto o meu job aqui. Então, e agora, né? Como é que o que isso tem a ver com o meu bundle lá? Né? Porque para configurar esse job, olha só como é que ele né? É esse códigozão aqui. Então, nesse processo, eu prefiro criar aqui na minha UI, pegar o código YAML do meu job e levar lá para dentro do meu bundle. Aqui. Aí aqui dentro do meu bundle, eu vou criar uma pasta chamada job. Vou criar aqui o meu job.yaml e vou jogar todo esse código aqui. Então, esse é o motivo de eu fazer lá. E tem aqui que fazer alguns ajustes. Porque, bom, a gente está trabalhando com o código que ele vai ser dinâmico, né? Então, o primeiro ajuste que eu quero fazer é trocar esse path. Por quê? Eu vou estar transitando entre 3 workspaces. Lembra? Desenvolvimento, homologação e produção. Quando isso estiver em produção, eu não vou ter o meu Debian lá, minha pastinha Debian com o meu código. Eu vou ter isso dentro do meu bundle desse projeto. Então, quando eu rodar em outros ambientes, vai dar erro. Né? Como é que a gente resolve? A gente coloca o caminho relativo, né? Porque a gente está colocando isso aqui tudo dentro de pasta. Né? Então, se eu passar aqui isso daqui, ele vai fazer o quê? Ele, dentro do ambiente, ele vai dar 2 passos para trás, vai acessar o meu CRC, notebook e o bronze, né? Ou seja, aqui eu estou passando o caminho relativo, onde ele vai funcionar em todos os ambientes. Vou fazer isso para Silver. E vou fazer também para o meu notebook Gold. Detalhe importante aqui. Toda vez que você está declarando um YAML e apontando tanto para um notebook quanto para um arquivo SQL, você precisa passar a extensão. Sempre. Mesmo que ele não traga, você precisa passar. É extremamente importante aqui. Aí vamos analisar outras coisas, né? Bom, aqui eu tenho alguns problemas, né? Que, lembra?
eu quero ter 0 hardcode aqui no caso, né? Eu tenho aqui meu catálogo source aqui, que ele está vazio, e aqui no bronze ele está apontando para o sample, e o meu sync é o bronze dev, né? Eu não quero isso. De novo, eu quero ter isso de forma de variável, né? Bom, como é que a gente faz isso dentro do bundle? A gente aqui dentro do resource... David, Sim? Talvez, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo hardcode, né? Só para você falar uma bem bobeirinha mesmo aqui, mas assim, o que ele está querendo dizer ele não quer ter essa coisa tão encravada que é tipo, o nome do catálogo se chama Samples, o nome do catálogo Sync é Bronze Dev. Ele não quer tão assim travado, porque pode ser que quando for fazer o deploy mesmo, num determinado cliente, ele tem um padrão de nomenclatura, e isso tem que ser bem dinâmico a todo momento. Então, não é isso, David? Não pode estar tão travado as coisas, tem que ser parametrizável, e aí isso força o uso de variáveis. Segue o jogo aí. Exatamente, porque até mesmo eu posso mudar, né? Porque hoje eu posso ter, por exemplo, quando eu vou desenvolver, eu não vou tocar no meu catálogo bronze, silver e gold. Eu vou ter meu próprio catálogo ali para desenvolvimento, por exemplo, catálogo sandbox ou catálogo de desenvolvimento. Então, só que quando eu for para produção, isso não vai existir sandbox nem desenvolvimento, vai ter um outro nome. Então, se eu estou especificando diretamente no código esse tipo de coisa, isso a gente chama de hardcode, né? Então, através de variáveis, a gente consegue dizer o que cada ambiente vai usar. Bom, então aqui eu vou criar uma pasta chamada variável, né? De novo, por quê, né? Porque eu não quero ter o meu Databricks Bundle gigantesco. Eu quero manter ele limpo e organizado. Através de variáveis, a gente consegue fazer isso. Então, no meu arquivo variável, vai ter algumas configurações interessantes. Por exemplo, eu quero aqui trazer os catálogos que eu vou estar utilizando. Então, a gente dá um nome variables lá no topo. Abaixo de variables, eu trago o nome da variável, o que é essa variável, o nome que eu vou estar usando, né, dentro do meu ambiente, uma descrição e o valor default. Ou seja, se eu não estiver especificando um valor diferente, ele sempre vai usar o dev. E eu recomendo que seja assim, para que seja você não cometa erros, né? Para quando você subir para a produção, você especificar que aquilo ali já está pronto para produção. Mas a gente consegue automatizar, tipo assim, quando eu fazer um deploy para produção, que seja um valor automático. Dá para fazer também. Bom, agora eu vou para dentro do meu job, e lá eu vou especificar todas as variáveis que eu vou estar utilizando. Do bronze, sample, eu não vou mudar, porque a origem lá, eu vou trazer a minha variável. Como é que eu trago uma variável para dentro do meu job? Está dando um spoiler aqui, mas não está 100% certo. Eu vou ter que dar o cifrão, abre e fecha, abre e fecha chaves, var, e o nome da variável. Lembra? Bronze catalog, que está aqui, ó, bronze catalog. E vou fazer isso para os demais, né? Então aqui eu vou ter na Silver catálogo source vai ser a minha bronze,
O catálogo sync vai ser minha Silver, porque eu estou pegando meu dado da bronze e escrevendo na Silver. E na Gold, ele está no spoiler aqui, o autocomplete, mas ele está já trazendo aqui, minha origem vai ser a Silver e o sync vai ser Gold. Ou seja, isso aqui já está... Ou seja, é assim que eu trabalho com variáveis, então não preciso se preocupar que meu código ele vai estar diferente em ambientes. Bom, mas aqui o valor default ele sempre está sendo dev, né? E agora, como é que eu faço? Porque isso aqui ele vai pegar, se eu deployar para produção, ele vai continuar apontando para dev. Como é que eu deixo de forma automática que quando eu falar que o meu target ele é produção, ele entenda que tem que trocar esse valor, né? Também a gente cria variáveis, né? No caso aqui, eu vou criar uma pasta chamada env. Dentro dessa pasta env, eu vou ter uma pasta dev, onde eu vou especificar quais são os valores que o meu dev vai ter. Então, por exemplo, eu posso falar qual é meu cluster, qual é o meu permissionamento de dev, quais são os meus catálogos e assim por diante. Então, aqui eu vou trazer o target. De novo, né? Eu estou definindo em forma modular o meu ambiente, né? Então, dev. Em dev, eu vou trazer as variáveis e os valores que elas vão ter, né? Elas terão ao longo do meu pipeline. Então, aqui, ou seja, o que eu estou falando, né? Sempre quando eu estiver falando de dev, o meu catálogo, bronze, silver e gold, vai ser bronze underline dev, silver underline dev e gold underline dev. Quando eu for falar de prod, aqui eu vou ter prd.emo, eu vou ter os valores das minhas variáveis. Ou seja, quando eu estiver falando do meu target prod, a minha variável vai ser bronze underline prd, silver underline prd e gold underline prd. Ou seja, quando eu falar meu target dentro do meu deploy, ele vai saber qual variável usar aqui. Perceba? Então, aqui é a completa morte do hardcode, né? Então, você pode pensar isso, expandir isso para várias coisas. Por exemplo, eu posso definir aqui dentro do meu dev pré-definições, né? Existe uma variável, né, aqui dentro do meu YAML chamado presets. O que é o preset, né? Então, todo artefato que eu criar, ele vai trazer um prefixo chamado dev e alguma coisa. Lembra que eu falei que o Databricks ele te entrega algumas variáveis globais? Por exemplo, esse Workspace Current User Short Name, ele captura o seu nome de usuário e coloca como prefixo em alguma coisa. Então, quando eu definir qualquer coisa, deployar qualquer coisa, ele vai estar jogando esse prefixo no seu artefato. Uma coisa que eu gosto de colocar também quando eu estou configurando o desenvolvimento é o trigger pauser status, né? Então, de novo, desenvolvimento. Meu trigger, meu job, meu pipeline, não precisa ficar rodando ali todo dia às 7 horas. É só uma configuração para produção. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento, ele fica pausado. E assim vai. Eu posso falar de permissionamento e tudo que o meu dev vai ter. Olha que legal. Quando eu vier aqui no meu coração, ele vai ficar extremamente enxuto, né?
e extremamente modularizado. Eu não vou ter aquele bando macarrônico gigantesco aqui, difícil de entender. Cada pedaço do meu YAML está espalhado, né, e organizado dentro do meu código. E repare que tudo é baseado no meu target, né? Então aqui eu chamo target dev, que é o target dev aqui, e assim por diante. Deixa eu ver mais. Bom, eu acho que está pronto, né? O meu job ele já está configurado, né? Ele já está apontado para o meu notebooks, já está configurado meus parâmetros. Eu não vou ter configuração de cluster aqui. Uma coisa, um detalhe bem importante. Quando é serverless, ele não aponta aqui que é serverless. Ou seja, se você pegar um YAML de um job onde você não encontra menção de cluster, é porque ele está automaticamente trazendo serverless. Quando for job cluster, ele fica explícito aqui o tamanho do job, tá? do cluster. Beleza? Então, vamos verificar se está tudo certo, está ok. Uma coisa legal da minha extensão é que ele vai fazendo sincronização automática, né? Então, se eu vier aqui forçar, ele vai pegar tudo que eu criei e ele vai jogar lá dentro no workspace. Então, se eu vier, isso aqui eu posso matar. Se eu vier aqui no meu workspace, olhar aqui o meu projeto, você vai ver que ele só tem um notebook, bronze, silver e gold, e não tem a pasta de resources, tá vendo? Agora, se eu vier aqui no bundle do meu projeto, de dev, files, ele tem um resource com meus códigos, né? Foi como falei, você pode ter trabalhando com Git Flow e só bundle. Isso aqui é independente, tá? Eu estou mostrando aqui o Git porque a gente precisa ter uma forma de rastreio de código. O bundle ele não vai te dar o rastreio e a auditoria de código. São coisas diferentes, tá? Mas em ambientes pequenos, eu sou o único desenvolvedor, sem problemas. Funciona muito bem. Vamos olhar se está tudo certo. Esperar ele terminar. Vou dar um git. Pronto. Aí, para ter esse código lá dentro do meu Git folder, você precisa fazer o commit e o push do projeto e depois retornar lá dentro do meu código e executar o pull. Esse que é o processo. Aí agora, se eu vier aqui, eu tenho minha pasta de resource. Beleza? Bom, agora eu consigo verificar, né? Fazer a validação, ver se meu bando continua tudo certo. Databricks. Bando. Aí eu consigo falar, por exemplo, eu só quero validar para desenvolvimento. Como é que eu faço? Então eu posso vir fazer o validate, menos target dev. Ou seja, valide somente o dev.
tudo certo. Então aqui todas as configurações estão corretas. Tem uma coisa legal também que ele está em preview, que a Databricks soltou, que eu consigo fazer o plan, né? Ou seja, se eu vier aqui em plan, ele vai trazer um plano lá de execução dentro do seu código. O que é legal usar o plan? Não sei se alguém aqui já usou o Terraform. Quando você dá um Terraform plan, ele vai olhar o estado do seu código e comparar com o que está na nuvem. Aí ele vai falar assim, notei que você vai implementar isso, vai alterar aquilo e por aí vai. O plan, ele é legal para isso. Tá vendo? Zero to add, zero to change. E assim vai. É bem legal. Outro comando legal também a se mencionar é o summarize. Não, summarize não, desculpa, summary. Que ele vai trazer um resumo do seu bando, né? Ou seja, isso aqui, os dois comandos que eu estou mostrando, ele é bem legal para você ter isso no seu pipeline CI/CD, né? Para você ver tudo aquilo que está acontecendo na sua implantação. Bom, agora eu quero fazer o deploy. Eu quero criar meu job. Ou seja, Databricks bundle deploy. Perceba que foi bem rápido, né? Porque já está tudo lá. E uma coisa interessante quando a gente faz o deploy é notar que ele criou uma nova pasta aqui, Databricks, .databricks. Se a gente olhar aqui dentro, explorar, olha só o que a gente encontra, né? Terraform. Ou seja, por baixo dos panos ali dentro do Databricks, ele usa o motor Terraform para pegar o seu YAML, encapsular e jogar lá dentro. Ou seja, ele faz um Terraform init, um Terraform plan e um Terraform deploy de todo o seu código, né? Então, isso é bem legal, né? Quando você... o que a Databricks fez? Reinventou um novo motor? Não, eles reaproveitaram o Terraform. Bem legal. Agora, se eu vier aqui no meu workspace, em job, dá um atualizar aqui. Não, deploy complete. Vou rodar de novo. Vou matar isso aqui. Tá 10. Databricks. Quando deploy. Vamos ter aí, agora não estou entendendo. Testar pela UI aqui. Open Editor. Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais dúvidas.
O pessoal já entendeu. A Ludmilla comentou aqui, ó. Muito bom, fica bem dinâmico mesmo. Essa é a ideia, né? De novo, né? Lá no início eu comentei que você traz todo o conceito de desenvolvimento de software, que é criar pequenas partes do código e traz isso para dentro do seu bundle, fica bem, bem legal. Aí você vai dividindo tudo em camadas, né? Eu posso ter um arquivo só de permissionamento e por aí vai. Porque, pensa, em ambientes grandes, eu não vou ter somente um job, ou dependendo do seu produto de dados, eu posso ter ali dentro o machine learning, engenharia de dados, BI, tudo em um pacote só. Então, para gerenciar, você vai fazendo isso tudo de forma modular. Deixa eu tentar o deploy aqui. Ontem eu testei isso. Funcionou muito bem. Ô, David. Oi. Pergunta mesmo. Você comentou sobre permissionamento, né? O permissionamento, ele fica dentro desse processo ou não ficaria, né? Você pode ter os dois. Mas assim, mas por exemplo, eu tenho lá cara, esse cara aqui tem permissão de de gerenciar um job, né? Vamos dizer assim, ele é um gerenciador de job. Às vezes ele pode mandar reexecutar um job, entende? Mas vamos dizer que alguém foi lá e deu essa permissão, né, para o cara, entende? Tipo, alguém foi lá e deu permissão para mim para ser isso não ficou versionado, entendeu? Como é que isso fica aí, né, nessa visão? Aqui dentro do meu... desculpa. Aqui dentro das minhas definições, eu posso passar, por exemplo, grupos e usuários, né? E esses grupos e usuários já estão definidos dentro do seu workspace. Então, por exemplo, eu não preciso nem passar o level aqui, inclusive. Eu só passar o usuário, ele já entende já o que está lá dentro do seu workspace e traz. Aqui, quando eu falo level, ele está meio que sobrescrevendo dentro do seu workspace. Então, perfeito. Aqui, mas assim, vamos dizer assim, aí vamos dizer que José@gmail foi dado acesso a ele, né, de gerenciar um job e não está codado isso, né? Isso não vai ser sobrescrito, né? Essa parte de permissão não normalmente é desacoplado, né? Essa questão de permissão com o que está sendo feito o deploy. Correto? Sim, correto. Isso mesmo. Não, beleza. Só para deixar claro aí para o pessoal que assim, essa gestão de permissão, normalmente ela é desacoplada, porque esse cara precisa ter acesso, não precisa, né? Isso vai acontecer fora de uma esteira de código de infraestrutura, né? Isso. Já achei o problema aqui. Agora que aqui ele não deu a mensagem, aqui no workspace que ele foi falar, ó, que ele não tem resources para implantar. Porque aqui dentro do meu Databricks YAML, eu preciso declarar os recursos, né? Então, que está lá em... Ele está dando aqui, mas eu posso fazer de uma forma melhor. Eita, esse autocomplete às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Posso passar aqui um asterisco para ele pegar tudo, né? Tudo que está dentro do meu resource.
Então aqui ele vai pegar pasta, subpasta, e aqui vai pegar tudo que está no primeiro nível. Porque aqui, ó, eu tenho resources e 2 pastas. Beleza? Aí aqui eu não tenho, mas tudo faz. Era isso que estava faltando, né? É que eu percebi. Deixa eu fazer o deploy de novo. Deixa eu dar um validate. Bronze não encontrado. Notebook. Tá. Faltou um Szinho aqui. Botei notebooks aqui, ficou faltando. Ver se vai estar tudo certo. Beleza, tudo certo. Agora, deploy e desenvolvimento. Agora vai. Aí, ó, eu percebo que eu não dei nem commit nem push aqui. Beleza? Agora, se eu vier em jobs, beleza, ele trouxe para cá. Aí vamos ver como é que ele trouxe esse job, né? Lembrando, vamos voltar aqui rapidinho só para vocês verem que eu estou marcando o desenvolvimento, o dev. Vamos recapitular o que é o dev, né? O dev, ele vai pegar as variáveis aqui, né? Os catálogos que eu defini com esses valores, beleza? Vamos ver se ele está trazendo isso de forma correta aqui para dentro do meu job, né? Bom, então aqui tem todas as definições. E aqui, ó, perceba que ele já trouxe, tá vendo? Então, por isso que é importante você deixar tudo parametrizado, ó. Quando a gente for fazer o deploy de produção, é esperado que seja bronze dev. Vamos rodar aqui para ver se vai funcionar. Deixa aqui rodando. Ele vai levar mais ou menos 7 minutos, né? Então, se tiver mais dúvida aí, aí vocês podem ir mandando aqui no chat. Aí, uma coisa a se notar aqui no meu projeto, uma vez que eu criei esse projeto via Dabs, eu não consigo mexer nele pela UI, tá vendo? Ele fica bloqueado. Ele, ó, connect to Declarative Automation Bundles, e aqui ele falou, ou você desconecta da origem, aí você perde toda aquela vantagem que a gente comentou, para alterar, ou você vai na sua origem, no seu projeto e modifica. Ele já trouxe também, ó, perceba que meu Git folder aqui parametrizado, ele trouxe meu schedule e assim por diante, né? Então, é assim que ele funciona, né? Então, por isso que é importante usar o Git folder, né? Então, por exemplo, preciso mexer nesse job, como é que eu faço? Vai lá no seu projeto Git, cria uma branch, modifica e faz o deploy. Porque quando ele não tem no Git, né, você está fazendo ele direto, você perde essa rastreabilidade. Então, já concluiu, levou menos tempo hoje. Engraçado. Eu testei ele várias vezes, estava demorando entre 6 a 7 minutos, mas é legal. Aí vamos ver aqui no catálogo o que ele fez. Então é esperado que só tenha dados recebidos no dev, né?
Então, no bronze, eu tenho aqui meu esquema é um Underbricks, as 4 tabelas, legal, tudo certo. Vamos ver se... Eu tenho aqui na minha Silver, aqui no meu Scheme Reservation, as 3 tabelas, né, que a gente comentou. Então, aqui minha tabela tudo bonitinha. Deixa eu ver se trouxe os dados. E na Gold, eu tenho aqui o Reservation Analytics com minha OBT criada. Bom, então a estrutura ela foi criada, beleza, trouxe, então tudo funcionou, né? Então aqui é minha tabela Gold com todos os meus dados, minha análise que eu fiz aqui de uma tabela agregada por país, continente, tipo de usuário, se é um usuário de negócio ou não, qual é a empresa dele, o status da reserva, data de check-in, data de check-out, método de pagamento, o status do pagamento, quantidade de pessoas, né? O total, né, da reserva e o total pagamento, né? Aqui é só uma comparação que eu fiz. Bom, esse aqui é nosso desenvolvimento, né? Então o desenvolvimento deu tudo certo, está funcionando, ou seja, morreu a parte de dev, terminou. Aí, de novo, repara aqui, né, que ele trouxe o meu prefixo. Por que o prefixo é importante, né? Porque imagina assim, né, pessoal, em ambientes grandes, uma pessoa ela pode até trabalhar no mesmo job, dependendo do tamanho do job. Por exemplo, ele pode uma pessoa tá trabalhando aqui dentro do bronze e a outra dentro do silver e assim por diante, né? Então, esse prefixo ele isola cada desenvolvimento. Aí o isolamento aqui é referente ao artefato do Databricks, não é referente ao Git lá que a gente fala, né? Mas estão atrelados. Bom, então funcionou todo o meu desenvolvimento, então meu projeto ele está pronto para ir para produção. Então eu venho aqui, deploy PRD. Deploy PRD não é outro, não. É prod, né? Ah, tá. Deixa eu mudar uma configuração aqui no meu... É porque ele está falando que ele está pegando dentro do meu diretório, né? Particular. Então aqui eu tenho que mudar... No dev. No prod. Prod eu não preciso. Então deixa eu fazer um destroy do meu... Porque qual é o erro aqui? Ele está reclamando que para a produção eu não posso ter o código vinculado ao usuário. Aí como é que a gente
mata isso, né? Tem essa configuração que é Source Link Deployment, deixar falso. Porque quando for para produção, ele vai pegar da pasta, que é essa aqui, ó. Bundle. Aí aqui vai ter prod, não do user, né? Ele vai ter uma pasta não vinculada ao meu usuário. Ele vai ter uma pasta exclusiva para a produção. Vou fazer o... Agora vai. Entrei com a mão. Ah, tá. É outra coisa também. Tem outra coisa também. Aqui eu tenho que mudar aqui, ó, o tag, o login, né? Vai. Deixa eu ver se é prod mesmo. Ainda não. Deixa eu ver se aqui. Meu Deus. Fecha a porta, meu filho. Dá licença. Ver aqui. O Fernando está falando que o Envy não deveria estar como prod também, ao invés de PRD. Esse é, realmente, seu nome ali é PRD, né? Deixa eu mudar aqui tudo para... Ah, tá. É isso aí. É isso mesmo. Aqui. Muda para cá. Não esquece de salvar, não, né? Agora fiz. Não tem. É prod mesmo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu exemplo aqui que eu sei que vai funcionar, que é só para falar o seguinte, Databricks.
iniciei aqui que... Esse código aqui até tá diferente. Eu rodei ele ontem. Ele falou ali para você ter certeza que somente uma cópia está... Que talvez aquele outro você já está com ele aberto, não? Peraí, deixa eu ver aqui. Fechar esse cara. Aqui é um outro erro aqui. Aqui só tá dando problema em prod. Só para a gente não quais seriam os comandos então aí para finalizar, né? Só para o processo, a subida da esteira aí, né? Então assim, só para recapitular o que está acontecendo, você fez todo o desenvolvimento do projeto e você fez esse deploy em desenvolvimento. Então agora quando você quer subir a trilha e lembrando aqui, né, apesar de ter muito código, muito comando, pensa no trabalheira que você teria de subir 20 jobs, agendar todos esses 20 jobs, criar lá quem trabalha no Databricks da interface. Eu vou ter a task tal, depois vou chamar a task tal, depois vou chamar a task tal. Se você ficar criando isso em tela, um por um, vamos dizer que você tem um deploy para fazer de 20 jobs, que cada job desse tem 5 steps. Você vai ter um trabalho assim violento, né? Fora que toda essa dinâmica de parametrização, em ambiente dev eu leio do banco X, do ambiente de produção eu vou ler do banco do host Y, enfim. Então pensa nisso tudo. Então realmente assim, você tem muitos comandos, muitas coisinhas para fazer, mas agora subir a trilha, quais seriam os comandos, o David? Que apesar de não estar falhando aí, né? Questão de ambiente, tá tudo certo, a gente já entendeu. Quais seriam os comandos, né, para subir, então? Bom, como eu disse, né? Eu fiz o deploy aqui em ambiente de desenvolvimento, então a gente só mudou aqui o meu target, né? Então, o target vai mudar, ao invés de ser desenvolvimento, igual eu fiz aqui, vai ser produção, ou seja, prod, né? O target que eu declarei aqui, e ele vai levar lá para o meu workspace de produção, o meu job, né? Esse job que a gente criou aqui, né? Eu acho que o deixar rolando aqui. Só que qual a diferença? Que no meu job aqui, no produção, ele não vai ter essa tag aqui de trigger pausado. Ele já vai estar configurado com o meu schedule habilitado. Agora, pensa assim, né? Bom, isso aqui eu fiz via terminal, comando a comando. Qual é o próximo passo de toda essa atividade que a gente fez? É se livrar de todo esse processo de validar, de fazer o plano e de fazer o deploy. Aí essa próxima etapa, já que agora a gente tem todas as bases, a gente entende como funciona de deploy, validação do bando, a gente levar isso para uma esteira CI/CD.
é você pegar todos esses comandos, colocar dentro de um pipeline. Isso pode até ser um próximo tema, né, para nossa apresentação, onde a gente... Até para também, desculpa te interromper, mas assim, quando a gente fala a palavra pipeline em tantos lugares, né? Então, quando você está falando de pipeline na esteira CI/CD, por exemplo, usando um Azure DevOps, lá dentro de um Azure DevOps, não é isso, David? Você tem o pipeline de execução desses comandos aí do Databricks CLI, e fazendo, por exemplo, o cara fez lá commitou a branch, fez o pull request, então vai disparar um pipeline. Então, não confundam pipeline com pipeline de Databricks, é pipeline lá no DevOps, não é isso, David? Isso aí. Ou seja, de forma automática, né? Quando uma pessoa fizer um push, por exemplo, ou criar um pull request do seu código, a pipeline CI/CD, tanto no Azure DevOps quanto no GitHub, ele vai fazer a execução de testes, validação do seu bundle e fazer a implantação. Isso tudo com um único comando, né? Então, antes de a gente falar de CI/CD dentro do Databricks, hoje, com bundles, primeiro você precisa entender o Declarative Automation bundle, né? Agora, com essa base, né, Vitor, fica aí como um próximo tema, claro, se quiser, como a gente leva isso para dentro de um pipeline CI/CD de forma automatizada. Perfeito. E, inclusive, tendo testes automatizados e por aí vai, pré-commits, toda essa automação, né? Perfeito. A gente já está avançando aqui no horário, 12:10 já. Se puder finalizar aí, só para a gente não perder a galera aqui. Apesar de já caiu bastante já. Segue. Só para... Fecha aí o raciocínio. Então, aqui algumas recomendações, né? Então, evitar, né, o máximo de usar o UI para desenvolvimento, sempre preferir o bundle. Evitar, né, a gente já comentou bastante de usar hardcode dentro do YAML, usar sempre variáveis e assim vai. Como melhores práticas, né, sempre integrar o código com o GitHub, sempre usar Databricks Secrets, né, e evitar a exposição de tokens e senhas, modularizar ao máximo, né, os YAMLs, a gente viu isso como a gente consegue fazer, e usar Service Principal para implantação e execução, né, dos jobs. Então, a gente já deu um spoiler, né, aqui, né, quais são os próximos passos, né, criar, né, uma esteira CI/CD para tirar essa execução de validação manual. Então, hoje, com o DevOps e o GitHub Action, isso é bem fácil de fazer. Olhar a documentação, né, olhar outros comandos e tentar criar templates, né? Então, dentro de uma empresa gigante, talvez seja legal já ter um template já pronto, já com um YAML pré-configurado, né? Então é isso. Não, perfeito, então. Então, você pode parar a apresentação aí? Eu não sei se você encerrou. Perfeito. Isso aí. Deixa eu só botar uma tela aqui. Bem, então, pessoal, queria agradecer, David, sua disponibilidade aí. Foi, cara, para quem gosta, foi bem baixo nível mesmo. Parabéns aí, realmente. E tá convidado para a gente seguir aí, né? Talvez uma próxima rodada. Já vai pensando aí no próximo tema, ou uma continuidade desse daqui. Pessoal, dia 30/4, então, o nosso próximo evento. E aí nós vamos estar trazendo esse tema, Lake House Federation. É uma boa técnica aí para vocês usarem no Databricks também. Espero que vocês estejam conosco aí. Manda o link, compartilha as postagens. Fica conosco aí, né? David, deixa o seu LinkedIn aí
no chat para a galera aí te acompanhar. Vou deixar o meu também. Quem quiser aí me seguir, tá? Que é a forma como a gente tem publicado, compartilhado os conteúdos aí da nossa comunidade. Então é isso, galera. Fique à vontade aí se tiver alguma dúvida. Não sei, David, como é que você está aí, né? Mas estamos aqui à disposição. Temos o grupo lá também. Vocês podem abrir uma thread lá, uma discussão. A gente vai estar acompanhando. E não deixe de sugerir conteúdo. Ou se você quiser palestrar, aqui também as portas estão abertas. É isso. David, mais uma vez, parabéns, hein? Valeu, obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui.